Nessa noite. Hoje é um dia de festa, um dia de alegria, recebendo os nossos irmãos que estarão fazendo parte desta igreja a partir de então como membros. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 10, 17 até o 31. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bons? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu, dizendo-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há de ser deixado, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Pai querido, nós agradecemos pela Tua palavra e pelo ensino dela, que será dado a nós através do Teu Espírito Santo nessa noite. Fala o nosso coração, meu Pai. Obrigado por tudo. Pedimos a Tua misericórdia e o Teu amor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu quero meditar com vocês rapidamente sobre o seguinte tema: Ele queria o céu, mas não queria Cristo. Vou repetir: Ele queria o céu, mas não queria Cristo. Meus irmãos, o episódio do jovem rico acontece durante a fase final do ministério de Jesus Cristo, quando ele está a caminho de Jerusalém, aproximando-se do que nós chamamos sua paixão e sua morte. Marcos capítulo 10, meus irmãos, está inserido nessa caminhada, que começa em direção à região da Judéia, que culmina na cidade de Jerusalém. Quando olhamos para Marcos capítulo 10, 32, de forma bem específica, imediatamente depois desse episódio, Jesus declara aos seus discípulos: Eis que subimos para Jerusalém. Portanto, meus irmãos, Marcos apresenta o encontro do jovem rico ou do homem rico dentro da caminhada de Jesus rumo à cruz. É dentro desse processo. É importante, meus irmãos, porque Jesus não está simplesmente ensinando sobre dinheiro, como muitas vezes algumas pessoas pensam. Na verdade, ele está ensinando sobre o custo do discipulado, enquanto ele próprio caminha de forma voluntária para entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário. O jovem, meus irmãos, de Marcos capítulo 10, parece ter conquistado tudo. É isso que a gente olha e observa. Parece que ele tinha conquistado tudo.
Ele era jovem, ele era rico, ele era religioso, ele tinha uma vida moral respeitável, conhecia os mandamentos, procurou Jesus, demonstrava interesse pela vida eterna. Aos olhos humanos, meus irmãos, podemos afirmar, era um excelente candidato ao reino de Deus. Mas Jesus, meus irmãos, revela algo surpreendente. É possível ter muitas coisas e ainda não ter Cristo. Eu vou repetir. É possível as pessoas ter muitas coisas e ainda não ter Cristo. É possível ser religioso sem ser convertido. É possível conhecer os mandamentos do nosso Senhor Jesus e não conhecer o Deus dos mandamentos. É possível, meus irmãos, desejar a vida eterna e ao mesmo tempo não estar disposto a abandonar tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Isso é possível. É interessante notarmos aqui, meus irmãos, que a narrativa nos leva a uma pergunta fundamental: o que estamos dispostos a abandonar para seguir a Cristo? O que estamos dispostos a abandonar para seguir a Cristo? Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu já sou um seguidor de Cristo. Ok. Mas talvez muitos estejam igualzinho a esse jovem rico, achando que tendo essas coisas pelos quais acabei de citar, é suficiente para herdar a vida eterna, e Jesus entra com uma pergunta, o confrontando, dizendo que não é. E diante disso, meus irmãos, eu quero apresentar aqui pelo menos 3 verdades que o texto nos apresenta, que são importantes para a nossa vida e para o nosso entendimento nessa noite. A primeira verdade é que o jovem tinha uma religião exemplar, mas não tinha ainda um coração rendido a Jesus. A vida era ilibada, mas o seu coração ainda estava longe do nosso Senhor Jesus. E é interessante notarmos que Marcos capítulo 10, de uma forma bem específica, dos 17 até o 20, vai nos mostrar o seguinte, meus irmãos. Ele fala assim, vou pegar apenas essa parte: bom mestre, ele reconhece que Jesus é mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Meus irmãos, a pergunta parece correta, mas contém aqui um problema muito sério e grave. Ele pergunta, o que farei? Ele pensa, meus irmãos, que para ter a vida eterna, tinha que ter méritos para poder herdar a vida eterna. E a gente, meus irmãos, pode afirmar que obra preciso realizar para conquistar a vida eterna é o que ele estava perguntando para o nosso Senhor Jesus. Essa religião, meus irmãos, ou esse tipo de pensamento é muito natural do coração humano. Tem muitos crentes no nosso meio que dormem com essa dúvida no coração, não sabem se morrer para onde vão. Talvez estão na igreja porque acostumaram com a igreja, mas ainda não tiveram uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus. O fato, meus irmãos, é que o homem pecador quer contribuir para a sua própria salvação. Muitas vezes o homem quer fazer isso, mas a Bíblia, meus irmãos, ensina que a salvação não é salário, porque salário é somente o pecado. Salvação é graça de Deus, é favor imerecido. É isso que pregamos, é isso que ensinamos e é isso que vemos em todos os livros da palavra do nosso Deus. Jesus então, meus irmãos, apresenta os mandamentos e o jovem responde: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, quando o autor coloca aqui o jovem rico, eu ouso dizer que não era tão jovem assim, porque ele faz menção do tempo de jovem, talvez já era um homem normal, um homem formado. E é interessante, meus irmãos, que ele tinha uma boa reputação moral, mas eu quero dizer para você, querido, que moralidade não é regeneração. Eu preciso afirmar isso para vocês, diante de Deus e da sua palavra. Religiosidade, meus irmãos, não é conversão. Tem muita gente que está apenas acostumado com os atos da igreja, com os ritos da igreja, com a vida da igreja, mas ainda não tiveram um contato íntimo, pessoal com o Senhor Jesus. Por isso leva uma vida desregrada, uma vida sem compromisso,
uma vida que faz o que quiser e como quiser, do jeito que quiser, e não discutam com ele, por favor, em relação a isso, que fica bravo. O fato, meus irmãos, é que conhecimento bíblico não é necessariamente fé salvadora. Quanto mais profundamente compreendemos a nossa incapacidade, mais profundamente compreendemos o quê? A grandeza da graça de Deus. Quanto mais você entende que você é incapaz de ir para o céu sem o meio correto, que é Jesus, mais o seu coração entende que de fato é somente pela graça de Deus e unicamente por essa graça que somos salvos e libertos na pessoa do Senhor Jesus. Significa então, meus irmãos, que o pecado alcançou todas as áreas do nosso ser e que por isso nós não podemos produzir a verdadeira justiça necessária diante de Deus. Nós somos injustos, nós somos pecadores. Deus faz justiça através do seu Filho, o entregando na cruz. E é interessante notarmos aqui, meus irmãos, que o jovem era moralmente respeitável, mas ainda precisava da graça. Estava tudo em ordem com a vida daquele rapaz, mas ele precisava da graça. E talvez, querido, esse seja o seu caso nessa noite. Está tudo em ordem com a sua vida, você é moralmente legal, você é joia nisso, guarda os mandamentos, mas ainda não experimentou, não viveu, não entendeu esse ato de Jesus ter morrido na cruz para você, e por isso você vive uma vida distante de Deus, medíocre, rasa, pobre, miserável, sem paixão pelas coisas do nosso Deus, não prega o seu evangelho, não vive o evangelho como deveria viver. Talvez seja o problema da nossa geração, acostumados com o espiritual e não vivendo uma vida de intensidade como o nosso Senhor Jesus quer. O fato, meus irmãos, é que é possível frequentar a igreja, é possível conhecer a Bíblia, é possível participar da escola dominical, é possível ocupar cargos, contribuir financeiramente, ter uma boa família, ser respeitado pela sociedade, mas ainda assim, meus irmãos, não ter colocado Cristo no centro da sua vida. Isso é possível. Não conheça os corações como o nosso Deus conhece. Talvez irmãos aqui já tomaram essa decisão e servem o nosso Senhor Jesus com essa intensidade, louvado seja Deus por isso. Mas talvez tenha algumas pessoas no nosso meio que estão vivendo como esse jovem. E precisa nessa noite, meus irmãos, ser tocado pelo Espírito Santo, alertado pelo nosso Deus, para entender que para ir para a eternidade precisa reconhecer quem Jesus é e o que Ele fez por nós na cruz. Sem isso, nada feito, nada resolvido. A pergunta, meus irmãos, não é apenas: você é uma boa pessoa? Não. A pergunta é: você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Você que tem um filho adolescente, já teve coragem de perguntar ao seu filho: você já nasceu de novo? Que de repente ele está na igreja, acostumado com as coisas da igreja, o jovem da mesma forma, mas ele ainda não foi confrontado por você, pela igreja, de que ele precisa nascer de novo para ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e a partir daí viver em plenitude de vida para a glória de Deus, no nome de Jesus. Essa é a primeira verdade, meus irmãos. A primeira verdade é essa: o jovem tinha uma religião exemplar, mas um coração que ainda não estava rendido ao Senhor Jesus. Por isso, ele queria o céu, mas não queria Cristo. A segunda verdade, meus irmãos, está entre os versos 21 e 22, quando Jesus, conhecedor de todas as coisas, expõe o ídolo que governava o coração daquele jovem. Jesus expõe a ele assim: você tem um ídolo que está centrado no seu coração, e isso impede você entregar toda a sua vida para mim. E o fato, meus irmãos, que me chama a atenção, está aqui nas Escrituras, e Jesus fitando, ou seja, olhando para ele, o amor, e disse: só uma coisa te falta. Eu fiquei a pensar, meus irmãos, nesse jovem: meu Deus, eu já fiz todas as coisas. Eu faço isso, faço aquilo outro.
Talvez seja o seu caso nessa noite, você acha que faz tudo certo. Mas Jesus está te falando para você nessa noite, está faltando uma coisa. E essa frase, meus irmãos, é extraordinária, sabe por quê? Porque Jesus o amou. E é justamente porque o nosso Senhor Jesus o amou, meus irmãos, é que Jesus agora confrontou o seu coração com o pecado dele. Jesus nos ama tanto, meus irmãos, que todos os dias, em seu nome, através da sua palavra, Ele nos confronta o nosso pecado, dizendo, conserte a sua vida, melhore comigo, ajuste comigo, ande comigo. Ele confronta o pecador. Cristo, meus irmãos, não oferece uma mensagem agradável para manter aquele jovem confortável. Se esperarmos das Escrituras isso, meus irmãos, nós não teremos. Porque somos pecadores miseráveis e carecemos da graça de Deus. Você não terá sempre uma mensagem confortável. Aquele jovem achou que teria uma mensagem confortável, que ele iria fazer parte do ministério do nosso Senhor Jesus e assim por diante. Mas, meus irmãos, o fato é que ele toca exatamente no ponto em que dominava o seu coração. Jesus conhece as pessoas e ele toca exatamente no ponto que domina o seu coração. E nesta hora, meus irmãos, eu creio que o Espírito Santo de Deus está no meio da igreja e Ele está tocando exatamente no seu coração para mostrar para você aonde o pecado, o ídolo está dominando o seu coração, para você tomar uma decisão de mudança hoje, em nome de Jesus. Você precisa fazer isso. O Senhor Jesus fala assim: meu filho, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O problema, meus irmãos, aqui não era simplesmente possuir dinheiro, não era esse o problema. A Bíblia, meus irmãos, não ensina que todo cristão precisa vender todos os seus bens, não ensina isso, não ensina. O problema aqui, meus irmãos, era o seguinte: o dinheiro possuía o coração daquele homem. Esse era o problema. Ele queria a vida eterna, mas queria continuar sendo o senhor da própria vida. Tem gente, meus irmãos, no nosso meio, nos nossos dias, que querem ter Jesus, a vida eterna, mas querem continuar sendo dono da sua vida. Meus irmãos, isso é impossível. Porque quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, agora a minha vida é dominada pelo único Senhor que tem poder sobre ela, Jesus Cristo, o único Senhor da nossa vida. Vamos entender isso? Queria Cristo, mas não queria abrir mão do ídolo que estava instalado dentro do seu coração. E esse texto, meus irmãos, nos diz o seguinte: ele, porém, contrariado com essa palavra, a palavra de Jesus, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. É o que o evangelista Marcos está registrando aqui. E a pergunta, meus irmãos, que fica é o seguinte: que cena dolorosa! Se você observar bem, ele chegou correndo. Ele chegou correndo e: Senhor Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele chegou na ânsia de ter uma resposta que talvez agradasse o seu coração, mas ele ouviu algo que não agradou o seu coração. Porque o reino do Senhor Jesus, meus irmãos, não é aqui, é na eternidade com Ele, nos céus com o nosso Deus. Nós cremos isso, nós pregaremos isso e cremos que você precisa fazer o mesmo com os seus da sua casa e de onde você estiver. Ele chegou correndo e saiu triste. Ele encontrou Jesus, mas não seguiu Jesus. O problema, meus irmãos, na verdade aqui é o seguinte: o jovem não precisava simplesmente perder o dinheiro. Não precisava perder o dinheiro. Ele precisava perder o senhorio do dinheiro do seu coração. É diferente. É diferente. O dinheiro, meus irmãos, havia tomado ou se tornado o seu Deus. O seu Deus agora era o dinheiro. Porque quando ele ouve de Jesus: olha, você para herdar tem que ir lá vender os seus bens, dar aos pobres e vem aqui que você vai me seguir e você terá um tesouro. Ele não entendeu isso, meus irmãos. Ele não conseguiu ter a visão da eternidade.
Ele não conseguiu perceber que isso que temos aqui na terra não vale absolutamente nada diante do reino de Deus que Deus está preparando para a sua igreja. Isso não vale nada, meus irmãos, porque Deus está preparando um céu maravilhoso que jamais se penetrou em mente ou coração humana, o que Deus tem preparado para os seus. A única coisa que eu tenho certeza é que é coisa muito boa, porque a Bíblia assim o diz. Eu queria fazer uma pergunta, meu irmão, para o seu coração nesta noite. Qual é o seu ídolo? Qual é o nosso ídolo? Pode ser o dinheiro, pode ser a carreira, pode ser a família. Vocês acreditam nisso? Pode ser o poder, a reputação, pode ser o prazer, o conforto, pode ser a posição, pode ser a aprovação das pessoas, meus irmãos. Um ídolo, na verdade, é qualquer coisa que ocupa o lugar que pertence somente a Deus. Quando eu me rendo a Cristo, meus irmãos, não há espaço para outra pessoa tomar conta do meu coração, a não ser o meu Deus, o meu Senhor. É Ele que tem que tomar conta do meu coração. É Ele que tem que governar a minha vida, é Ele que tem que me estimular a servi-lo com alegria e assim por diante. Então, meus irmãos, o teste da idolatria é muito simples. Aquilo que você não consegue entregar a Deus, provavelmente já governa o seu coração. Aquilo que você não consegue entregar a Deus. Você fala assim, pastor, eu não consigo entregar a Deus o meu dinheiro. Já governa o seu coração. Pastor, eu não consigo entregar a Deus a minha família. Já governa o seu coração. E eu paro por aqui, porque o que você já entendeu, ou aonde eu quero chegar. O fato, meus irmãos, é que esse jovem rico, ele queria o céu, mas não queria Cristo. E o fato disso, meus irmãos, é que, primeiro, ele tinha uma religião exemplar, mas um coração ainda distante de Deus, não rendido ao Senhor Jesus. Segunda verdade, Jesus expõe o ídolo que governava o coração daquele jovem. Era o dinheiro. E para finalizar, meus irmãos, versos 23 até o verso 27, podemos dizer aqui, meus irmãos, que a salvação é impossível ao homem. A salvação é impossível ao homem, mas é possível a Deus. Amém, meus irmãos? É impossível ao homem, mas é possível para Deus. E depois, meus irmãos, que o jovem vai embora, Jesus agora olha para o seu colégio apostólico, para os seus discípulos assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, meus irmãos. Os discípulos ficaram admirados, porque na mentalidade daquele tempo, meus irmãos, riqueza poderia ser associada à bênção divina. Mas Jesus mostra, meus irmãos, que a riqueza pode produzir uma falsa sensação de segurança. Então ele declara: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos então perguntaram: então quem pode ser salvo, Senhor Jesus? E aqui, meus irmãos, podemos dizer que chegamos ao ápice do texto, ao coração do texto, quando o versículo diz assim: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus, meus irmãos. É o que a Bíblia afirma, é o que cremos, é o que vamos ensinar a essa geração e as próximas que virão em nome do Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, encontramos uma verdade profunda: a salvação é obra da graça soberana de Deus. Ponto final. É Ele quem toca nos corações. Se tocou no seu, aleluia, louvado seja o Senhor por isso. Se ainda não tocou no seu coração, eu peço a Deus: Deus, exerça a graça, exerça a misericórdia, toque nesse coração, converta essa vida, transforma essa vida, em nome de Jesus. É nesse princípio, meus irmãos, que nós temos que crer e pregar e orar. Mas o jovem rico faz uma pergunta: que farei? O que eu vou fazer?
Talvez você esteja nesse dia perguntando: o que eu vou fazer? Jesus mostra, meus irmãos, que você não pode fazer o suficiente para salvar a si mesmo. O problema não é apenas o rico. O problema é que nós somos o quê? Pecadores. Não é riqueza, é pecado. O homem natural, meus irmãos, não consegue produzir a sua própria salvação. Precisamos da intervenção soberana da graça de Deus. E aqui vai um princípio da fé reformada, que é: solo Cristo, somente Cristo pode salvar o homem. Cristo, meus irmãos, não veio apenas a ensinar como chegar ao céu. Ele não veio apenas ensinar como chegar ao céu. Cristo veio realizar aquilo que nós jamais poderíamos realizar. Ele está caminhando. Na sua caminhada, ele não desanima nessa caminhada. Eu gosto muito de Jesus nesse princípio, porque Jesus, ele não para, ele é intenso. Mesmo caminhando rumo à morte, mesmo caminhando rumo à paixão de Cristo, mesmo caminhando ao sofrimento, meus irmãos, ele ainda para aconselhar esse moço, e o caminho continua, a morte está chegando. Isso nos ensina, meus irmãos, que nós não podemos parar na caminhada cristã, temos que ser intensos, intencionais, para a glória de Deus, todo dia, toda hora, até a volta do Senhor Jesus. É isso que nós temos que ser, meus irmãos. Sua vida perfeita, sua morte substitutiva, sua ressurreição constitui a base da nossa salvação, ou seja, fomos justificados pela graça, somente pela graça, mediante a fé em Cristo somente. E aqui eu fecho esse ponto, e eu quero concluir fazendo uma pergunta: o que falta? O que falta? O jovem perguntou: que farei para herdar a vida eterna? Jesus mostrou, meus irmãos, que o problema dele não era a falta de religião. Ele era religioso, ele conhecia os mandamentos, ele fazia um monte de coisa legal, ele era parecido com muitos que nós temos por aí afora. O problema dele, meus irmãos, era a falta de Cristo como Senhor. E talvez, meus irmãos, é isso que esteja pegando na sua vida. Você ainda não entendeu que Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. E ser Senhor da sua vida significa que você agora anda pelo comando desse Senhor. O que você faz, o que você pensa, o que você age, o que você determina, tudo isso passa pelo crivo do nosso Senhor Jesus. A sua vontade agora não é mais a sua vontade, mas é a vontade do seu Senhor para a sua vida. Ele tinha juventude, ele tinha riqueza, ele tinha moralidade, ele tinha uma religião, mas não tinha disposição para abandonar o ídolo do seu coração e seguir Jesus. Talvez, meus irmãos, a nossa situação como crentes nos dias de hoje seja um pouco diferente. Talvez não sejamos ricos, talvez não tenhamos propriedades, mas nós podemos ter muitos ídolos instalados no nosso coração. Vocês entenderam? Podemos querer, e aqui está, meus irmãos, a esperança do Evangelho. O jovem rico saiu triste porque não conseguiu abrir mão dos seus bens. Mas quando eu olho para o meu Senhor Jesus, isso mexe com a minha alma e com o meu coração, e o meu coração agradece a Deus todos os dias por isso, eu louvo ao Senhor por isso. Quando eu olho para o Senhor Jesus, sendo rico, meus irmãos, Jesus era rico, ele se fez pobre. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 8:9, vai dizer assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornasseis ricos. Esse é o Senhor da igreja, esse é o Senhor Jesus.
sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Será que você já entendeu isso? Se não entendeu, precisa entender. O jovem, meus irmãos, não conseguiu abandonar suas riquezas por causa de Cristo. Ele não conseguiu fazer isso. E olha que, se eu comparar a riqueza dele com a riqueza do Senhor Jesus, a dele não chega no chinelo. Mas quando eu olho para o meu Senhor Jesus, eu vejo que o meu Senhor Jesus abandonou a glória do céu por nós pecadores miseráveis que somos, meus irmãos. Ele deixa a sua glória, Ele se encarna, Ele morre na cruz por nós. E mesmo sendo rico, se fez pobre por amor a nós, meus irmãos. É esse o Jesus que essa igreja serve, que nós servimos. Portanto, meus irmãos, a pergunta final não é quanto você precisa abandonar para ser salvo. Não é essa a pergunta. A pergunta é: você já reconheceu que somente Jesus pode salvá-lo? Você já reconheceu isso? E aqui eu falo para um grupo de irmãos que com certeza já fizeram isso. Louvado seja Deus por isso. Mas talvez tenha alguém aqui no nosso meio que ainda não conseguiu fazer isso. E precisa nessa noite tirar o ídolo do seu coração. Ter coragem de arrancar esse ídolo que está dominando o seu coração e entregar a sua vida a Jesus, para que você possa ter agora o seu nome arrolado no livro da vida. E se Cristo voltar hoje, você estará na eternidade com Ele. Se você morrer esta noite, você estará na eternidade com Ele. Esta é a garantia que a Bíblia nos dá, é a garantia que temos vindo da palavra do nosso Deus. E é isso que pregamos, é isso que cremos, para a glória do nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Esse moço queria o céu, mas não queria Cristo. Que você possa, nessa noite, orar em duas direções. A primeira, se você já entregou sua vida a Jesus, agradeça porque você fez isso um dia, porque a graça dele alcançou o seu coração. Louvado seja Deus por isso. Mas de repente eu falo para alguém nessa noite que ainda não fez isso e precisa tomar uma decisão hoje. A graça de Deus quer alcançar seu coração hoje. Ele está batendo a porta do seu coração. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer fazer morada na sua vida. Faça isso, meu irmão, no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. E agradecer, meu Pai, porque o Senhor nunca deixou, através do Teu Filho Jesus, de pregar a verdade e pautar pela verdade. Nunca agradou ninguém com o Teu discurso, Pai amado, mas sempre foi direto dizendo: renda-se a mim, entregue-se a mim e eu lhe darei a eternidade comigo, no nome de Jesus. Por isso, ó Pai, nessa noite, temos agora aqui muitos irmãos, e muitos irmãos estão agora agradecendo o Senhor pela vida eterna, agradecendo por esse presente, no qual nós não podemos acrescentar absolutamente nada a Ele, a não ser a nossa gratidão e a nossa entrega, dizendo: Deus, muito obrigado por esse presente, a vida eterna na pessoa de Jesus. Mas talvez, ó Deus, tenha alguém aqui no nosso meio que nessa noite ainda não entendeu isso. Está como o jovem rico, ó Pai amado, tem todas as condições de um homem bom ou de uma mulher boa, mas ainda, Pai querido, falta uma coisa: entregar o seu coração a Jesus, remover o ídolo que está instalado na sua alma, no seu coração, e colocar o Senhor Jesus como centro da sua vida. Pai querido, se há alguém porventura nesta noite, nessa posição, que o Senhor agora, em nome de Jesus, sob a tua boa mão e a tua misericórdia, intervenha e toque nessa alma, e se assim for, do teu querer e da tua vontade. Em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos ver uma igreja rendida aos teus pés, uma igreja
que ame ao Senhor de verdade, uma igreja que sirva ao Senhor de todo o coração, uma igreja que esteja disposta a abrir mão do mundo, da carne e das ofertas do diabo para servi-lo de forma intensa nesse lugar, fazendo a tua obra acontecer até que o Senhor volte. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por esse cuidado e por essa mensagem que o Senhor nos entregou nessa noite. Nós agradecemos. E assim, ó Pai, nós oramos no nome bendito, no nome santo, poderoso do nosso Senhor Jesus. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações do Teu Espírito Santo repouse, Pai querido, sobre a vida de cada irmão rendido a Ti nesta noite, e sobre todo o Teu povo, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Pode se assentar por um instante. Eu preciso te dar aqui alguns recados. Primeiro, dizer que essa semana é a terceira do